Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: faltou ao Palmeiras se posicionar de maneira mais firme na grosseria, na fala machista do técnico Abel Ferreira. Vamos falar sobre isso antes? Deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp e Telegram. Para quem não sabe do que rolou na entrevista coletiva pós a bela atuação do Palmeiras por 5-0 sobre o Cuiabá, o Palmeiras jogou muito bem, o Estevão acabou com o jogo, e na entrevista, e no meio do jogo, o lateral direito, Mike, saiu de campo machucado, ainda no primeiro tempo, se eu não falho a memória, e aí foi pro banco, muito chateado, acho que até chorando por mais uma lesão, e aí isso foi tema na entrevista coletiva do Palmeiras. A repórter da Band News FM, do Grupo Bandeirantes, a Aline Fainelli, fez uma pergunta ao Abel. Ela queria fazer duas perguntas ao Abel, e na primeira pergunta, que era uma pergunta simples, uma pergunta assim, trivial, que era querendo saber qual era o status do Mike, qual era a situação do Mike. Eu não sei o que o Abel entendeu, eu não sei o que o Abel percebeu, não sei se o Abel estava nervoso com coisas alheias ao jogo e alheias à pergunta, e ele, ao começar a construir a pergunta, ele respondeu da seguinte forma: eu só tenho que dar satisfação a 3 mulheres, minha mãe, minha mulher e a presidente do Palmeiras, a senhora Leila. Essa foi a resposta do Abel, que depois construiu lá e que as pessoas não sabem o que acontece, parará, né? E isso automaticamente virou uma notícia pela forma como o Abel falou. A Aline Fainelli, que é uma excelente repórter, ela até falou sobre isso nas suas redes sociais, dizendo que ela se sentiu muito constrangida, que ela nem trabalhou, nem terminou de fazer a outra pergunta, porque se sentiu constrangida e que em 17 anos de profissão ela nunca tinha se sentido assim, e aí foi fazer o trabalho dela, foi terminar de fazer a cobertura lá. Ela até falou assim, saio deste episódio triste porque nunca passei por uma experiência desagradável como essa em 17 anos de profissão, mas me sentindo fortalecida como profissional e principalmente como mulher. O Abel Ferreira, depois do jogo, quer dizer, no domingo, acho que no domingo, o Abel Ferreira publicou uma nota oficial em que ele diz o seguinte: após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, eu telefonei para a repórter Aline Fainelli a fim de dizer que não tive de forma alguma a intenção de causar-lhe qualquer constrangimento. Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar conta de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente e soar hostil. Aí ele fala outras coisas, e aí o último parágrafo reconheço contudo que fui infeliz na minha resposta e por esse motivo fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Acho que está muito claro que não foi um mal-entendido. E onde a gente pode perceber que não foi um mal-entendido é na construção da resposta do Abel. Na construção da resposta do Abel, ele diz: eu só devo satisfação a 3 mulheres. Se ele fala presidente do Palmeiras, Leila, tá ok. Aí ele coloca a mãe dele e a esposa dele, que não fazem parte do dia a dia, do cotidiano do Palmeiras, de uma entrevista coletiva. Então, acho que está muito claro que isso não foi um mal-entendido. Porque se o Abel tivesse entendido, se o Abel tivesse percebido como uma cobrança indevida, se o Abel tivesse entendido como alguém fazendo a ele uma cobrança injustificada, ele poderia até dizer: eu não lhe devo satisfação, a minha satisfação é a presidente do Palmeiras, ao meu empregador.
Eu acho que já seria bem grosseiro, mas ele poderia falar nesse contexto, né? Porque a quem o Abel tem que se reportar? As pessoas que estão acima dele, que neste momento é a presidente do Palmeiras, neste momento é uma mulher. Então, se ele falasse, a satisfação que eu tenho que dar é a minha empregadora, a minha chefe, a presidente do Palmeiras, teria um contexto. Quando ele fala textualmente, eu só tenho que dar satisfação a 3 mulheres, e aí ele cita a mãe, a esposa e a presidente do Palmeiras, acho que ali você tem um contexto claramente de uma resposta que não seria dada a um repórter homem. Acho que isso está muito claro. Pensa comigo, se a pergunta fosse feita por um homem e o Abel respondesse, eu só tenho que dar satisfação a 3 mulheres, minha mãe, minha esposa e a Leila. Então, acho que está muito claro, para mim, está muito evidente que o fato dele ter construído a resposta assim foi porque a pergunta foi feita por uma mulher. E repito, a pergunta foi uma pergunta simples, uma pergunta corriqueira. Abel, qual é a real situação do Mike? Qual é a situação do Mike? Qual o status da lesão do Mike? Foi uma pergunta, essa pergunta não tem nada de agressiva, não tem nada de capciosa, não tem nada de pegadinha, não tem nada de para constranger o Abel. O Abel poderia dizer, não sei, tem que ver com o médico ainda não falou, poderia responder um montão de coisa. Ou poderia dizer, olha, ele sentiu aqui e ali, é grave, não é grave, eu não sei, então ele poderia responder um montão de coisa. Mas a construção da resposta se deu porque a pergunta foi feita por uma mulher. Então, para mim, isso não é um mal-entendido. O Abel quis passar um recado que, naquele momento, que ele só aceitava ser cobrado, e repito, a pergunta não é uma cobrança, a pergunta foi um pedido de informação, mas ele passou a informação clara, eu só aceito ser cobrado por 3 mulheres, minha mãe, minha esposa e a presidente do Palmeiras. Então, assim, para mim, isso não foi um mal-entendido. Que bom que o Abel pediu desculpas, ou se retratou, como ele falou, porque quando a gente erra, a gente pede desculpa, mas para mim o Palmeiras sai mal dessa situação. O Palmeiras como instituição, o Palmeiras como entidade, ele sai mal dessa situação, porque o seu treinador, uma das suas bandeiras dessa era vitoriosa, um dos rostos dessa era vitoriosa, um dos caras mais competentes e melhor treinador que já passou pelo futebol brasileiro em todos os tempos, e o Palmeiras claramente não se manifestou como deveria. O Palmeiras só fez uma coisa, que foi pegar o post que o Abel subiu em suas redes sociais e subir em collab. Então, a única manifestação foi essa. E é pouco diante da fala do Abel e é pouco diante do movimento que a Leila tem feito em vários momentos destacar a falta de presença feminina em várias áreas do futebol. No dia 17 de janeiro, a presidente do Palmeiras convocou uma entrevista coletiva dentro do Palmeiras, em que ela só permitiu a entrada de repórteres mulheres. E aí, qual o intuito? Destacar que normalmente há poucas mulheres numa entrevista coletiva. Uma excepcional medida. E ela falou o seguinte, é um prazer imenso estar aqui com vocês neste dia que, sem sombra de dúvida, é histórico para nós, mulheres. Não conheço nenhum caso no mundo de uma entrevista coletiva formada somente por mulheres. Quando tivemos essa ideia, nós divulgamos e, por incrível que pareça, ouvi muitas perguntas. Por que só mulheres? O que eu digo aos homens é que não sejam histéricos. E deu uma risada. Não é isso que dizem da gente? Não somos histéricas, só queremos que eles sintam o que nós, mulheres, sentimos desde que nascemos, declarou a Leila no evento. É uma excelente medida da Leila. Agora, num momento em que uma mulher é maltratada pelo seu treinador exatamente porque é mulher, e repito, tá claro que a resposta foi direcionada dessa forma, porque quem fez a pergunta, que não tem nada de provocativa, nada de agressiva, tinha sido uma mulher,
o Abel não falaria isso para uma pergunta feita por um homem, acho que está muito claro que o Palmeiras deveria se posicionar. Não só retuitar ou retransmitir o pedido de desculpa, que, repito, é um pedido de desculpa ótimo que tenha sido feito, mas é um pedido que resume o que aconteceu a um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. O Palmeiras deveria ter sido mais enfático. O Palmeiras deveria ter condenado, o Palmeiras deveria ter condenado a atitude, o Palmeiras deveria ter deixado claro que é contra a atitude. O Palmeiras deveria ter deixado claro que conversou com o Abel essa postura, porque é uma coisa encampada pela presidente do clube. Tanto é que em janeiro fez uma excelente medida de destacar a falta, o pouco trabalho, a pouca oportunidade para repórteres femininas ao convocar uma entrevista só para mulheres. Recentemente ela foi numa entrevista coletiva, olhou e falou: tem poucas mulheres aqui, depois da entrevista, só para as mulheres. Então, assim, é uma postura muito perfeita, muito boa do Palmeiras. E aí, no momento em que o Palmeiras, como instituição, poderia reafirmar isso, criticando abertamente uma postura machista do seu treinador, o Palmeiras preferiu não fazê-lo. O Palmeiras apenas retransmitiu o pedido de desculpa, que não é um pedido de desculpa, na minha visão, completo, porque trata um erro do Abel como mal entendido. Acho que o Palmeiras falhou como instituição. E você, o que você pensa disso? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto ritual, like, se inscreve no canal aqui embaixo, espalha esse vídeo aí nos seus grupos que você fala de futebol, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!